Sem mais delongas, eu vou passar a fala do professor Arthur Clique de Lima. O professor Arthur, a quem eu tenho o prazer de chamar de grande amigo, é bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, com mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Université Paris I, Panthéon-Sorbonne. Membro do Centro de Estudos de Filosofia Patrística e Medieval de São Paulo, CEPAM, desde 2006, e também do Grupo de Pesquisa de Filosofia Patrística, Medieval Latina e em Árabe, da PUC de São Paulo, desde 2019. Coordenador do Núcleo de Estudos do Pensamento Antigo e Medieval na Universidade Federal de Lavras, onde é docente, né? Desde 2017, é membro também do Grupo de Estudo em Filosofia Árabe da Universidade Federal de Lavras. Ele atua como professor adjunto do curso de licenciatura em Filosofia no Departamento de Ciências Humanas da mesma universidade e é membro permanente do programa de mestrado em Filosofia da UFLA. É coordenador do curso de licenciatura em Filosofia, também na mesma instituição, e atualmente se dedica ao estudo da filosofia medieval árabe, principalmente no pensamento de Averroes. O tema do professor Arthur, na tarde de hoje, é a teologia de Aristóteles e a recepção da filosofia antiga entre os árabes. Professor Arthur, é uma satisfação tê-lo conosco. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Bruno. Bom, a satisfação é minha, né? Satisfação enorme participar desse evento. Eu particularmente gosto muito desse tipo de temática, porque uma das coisas que me levou muito a pesquisar filosofia árabe é exatamente as possibilidades de encontros e desencontros que a gente vê na história do pensamento, né? O quão curioso é essa ausência de linearidade que muitas vezes a gente demora para entender que existe na transmissão de obras, de autores, de pensamento, né? E que muitas vezes levam a situações bastante curiosas, por assim dizer, né? Bom, eu queria agradecer à organização do evento pelo convite, agradecer a saudação do Bruno, grande amigo de longa data, agradecer ao professor Marcos, a saudação também do professor Marcos, ao professor José Henrique, que compõem comigo aqui essa tarde, né? Que eu espero que seja, né, já está sendo bastante interessante, eu espero poder contribuir aí com o engrandecimento dessa tarde. Bom, eu preciso fazer algumas explicações antes de dar início propriamente à minha fala, né? Porque eu vou mencionar alguns autores, alguns, né, momentos da história da filosofia que não são, de fato, muito conhecidos pelo público geral, né? Ou seja, nem entre os estudantes de filosofia, tradicionalmente, é comum que se veja o que se detém ali por algum tempo sobre tanto autores da Antiguidade Tardia quanto sobre esses autores da filosofia árabe medieval, né? Então, é interessante, né, a gente pensar no seguinte: quando a gente fala muitas vezes que um autor leu o outro, né, muitas vezes a gente diz assim, por exemplo, Tomás de Aquino era um leitor de Aristóteles, né? Agostinho era leitor de obras platônicas, né, como ele mesmo diz, né, os livros platônicos, né? E nós, né? Nós estamos lendo Aristóteles, nós estamos lendo Platão, nós estamos lendo Tomás de Aquino, nós estamos lendo Descartes. Só que a gente, muitas vezes, demora para compreender que esses autores não estão disponíveis para os períodos históricos da mesma maneira como eles estão para nós, né? Ou seja, eles não estão na prateleira da biblioteca, eles não estão, sei lá, no Amazon, para quem quer comprar um livro, eles não estão, né, na livraria da esquina. Eles circularam muitas vezes, né? E o caso do Plotino, em particular, que é um autor que está inserido diretamente na tradição platônica, que foi muito lido
e, ao mesmo tempo, muito desconhecido, porque muita gente leu Plotino sem sequer saber que estava lendo Plotino, né? Exatamente por quê? Porque a transmissão entre essas obras ela não é exatamente um caso de linearidade, ou seja, não é um caso de que exista uma biblioteca fixa que circula, né, de uma maneira positivamente linear entre os períodos históricos, né? E muitas vezes esses autores, por exemplo, o próprio Tomás de Aquino, que eu já citei, tem em mãos obras que são de autores que, na verdade, ele desconhece, né? Exatamente pelo caráter de paráfrase, pelo caráter de adulteração, pelo caráter de anonimato, né, de autoria que essas obras acabam guardando. E o caso da teologia de Aristóteles é, ao meu ver, um caso bastante curioso, porque é talvez o maior reflexo disso que eu estou dizendo, né, dessa recepção, por ganhar uma certa notoriedade, até pelo volume, né, pelo tamanho que essa obra encontra, né? É importante também a gente pensar no seguinte, né? Um contexto histórico, quando ele recebe uma obra diferente, né, do seu quintal, por assim dizer, existe um certo padrão que é o de pensar como a apropriação desses problemas acaba acontecendo, dos problemas contidos em uma obra, acaba acontecendo ao sabor desse contexto, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da introdução de autores do pensamento grego, né, da antiguidade grega, num contexto da religião muçulmana, a gente não pode deixar de pensar que esses autores vão ser recebidos na medida de sua utilidade para esse contexto, né? Então, muitas vezes, por exemplo, Aristóteles, Plotino, né, Platão, em menor, né, em menor tamanho, mas também esteve presente ali, vão ser recebidos por esses pensadores com interesses contextuais, né? Ou seja, eles querem responder, entre outras coisas, questões da própria religião, da própria cultura, né, do próprio contexto político, né? Do mesmo modo que eles se valem das demais ciências, da medicina, da física, né, da matemática, para resolver problemas do cotidiano deles, né? E assim com os cristãos e assim com os judeus também, né? Então, quando essas religiões monoteístas têm contato com a filosofia antiga, eles acabam se apropriando dos problemas ao seu modo, né? Ou seja, introduzindo categorias próprias nesses problemas históricos e, ao mesmo tempo, inventam novos problemas a partir dessas categorias que são herdadas, por assim dizer, né? O caso da teologia de Aristóteles é muito interessante, porque o Aristóteles ele tem uma dificuldade, né, criada pela tradição dos seus leitores, que é o fato de que quando um autor, um leitor de Aristóteles, né, monoteísta, seja judeu, seja cristão, seja muçulmano, né, em particular os cristãos e os muçulmanos, tem contato com Aristóteles, existe um problema ali de saída, que é o fato de que o Aristóteles não abre espaço para uma transcendência, né? Não abre espaço para uma roupagem teleológica, né? Ou seja, não há no Aristóteles um argumento que indique um porvir, né? O que acontece depois que essa existência composta aqui ela acaba, né? E isso cria um problema, porque isso não ajuda a ilustrar, por assim dizer, o que religiões monoteístas precisam, muitas vezes, né, usar como argumentos ali para encaixar esse porvir, essa dinâmica da vida futura, né, ou seja, numa ordem, numa estrutura de pensamento. Isso, por diversas vezes, vai sofrer arranjos, né? Tentativas de harmonizar o pensamento de Aristóteles e Platão como sendo pensados em continuidade, né? Ou, por exemplo, no caso da teologia de Aristóteles, né? Pegar um autor como é o Plotino, que tem uma carga muito forte de elementos transcendentais, né? Ou seja, que fala muito sobre a existência de um mundo para além desse mundo, né? Envolve um dualismo muito forte de separação entre essa existência e uma existência melhor, futura, né?
uma vida futura muito melhor do que essa para aqueles que conquistarem esse prêmio, por assim dizer, né? E interessante pegar um autor como Plotino e vesti-lo com uma roupa aristotélica, né? Dizer que aquela obra, né, atribuída ao Aristóteles, mas na verdade sendo do Plotino, né, ela passa a fazer parte de uma continuidade. Porque o ponto é exatamente esse, né? O Aristóteles ele serve muito bem para muitas coisas, mas esse aspecto transcendente ele não resolve, né? Não encontra ali não se encontra ali na obra do Aristóteles uma solução de fato para esse problema. Então vem a calhar em muitas situações que se coloque o nome do Aristóteles, né, como para pensar uma espécie de continuidade da obra do Aristóteles a partir dessa composição material, ou seja, o Aristóteles fala muito bem da natureza na qual os seres compostos, nós estamos inseridos, né? Mas não fala muito bem das coisas divinas que estão para além dessa existência composta, né? Então, uma obra como a Teologia de Aristóteles, né, ela que é na verdade uma paráfrase, né, de uma obra do Plotino, ela tenta, entre outras coisas, resolver um problema que é a ausência disso na obra do Aristóteles. Isso também se deve ao fato de que o Aristóteles é tratado, principalmente pelos pensadores da filosofia árabe, como sendo a maior autoridade em filosofia da antiguidade, né? Então, a importância desse autor faz com que muitas vezes esses autores, e aí quem traduz, né, a coisa não fica muito clara sobre isso, quem é o tradutor, de fato, acabe colocando isso como uma espécie de continuidade, né? Vale lembrar também, gente, que o que eu estou chamando aqui de filosofia árabe é um movimento que acontece ali no entorno, né, mais ou menos do século VI e vai até mais ou menos do século XI, sobretudo ali na região da Pérsia, da Península Arábica, e indo até a Espanha, né, até a Península Ibérica ali, um período em que esses territórios estavam todos controlados, né, pela religião, pelo Islã, né, na expansão muçulmana que ocorreu aí nesse período, e que fez com que a filosofia grega, né, que num período ali meio obscuro ali do século VI, passasse a circular mais diretamente no interior desses territórios, né? Então é um período em que o mundo antigo está circulando com muita intensidade dentro do Islã e diversos autores, inúmeros autores, vocês já devem ter ouvido falar, como Avicena, Alfarabi, o próprio Averroes, né? O Al-Kindi, que eu vou falar um pouco aqui sobre ele. Isso para citar os muçulmanos, né? Nós temos o Ibn Gabirol, né? O judeu importante, o Maimônides, né? Todos esses autores que eu estou citando aqui vão estar lendo autores da filosofia grega, né? A filosofia antiga, e elaborando ali uma estrutura muito rica de análise a partir tanto da filosofia grega quanto da recepção, né, desses conceitos para o seu próprio contexto intelectual, né? Ou seja, para resolver problemas da intelectualidade muçulmana, da intelectualidade judia, né? Então, é importante a gente mencionar um pouco isso, né? Desse detalhe que, a meu ver, é bastante importante, de que essa ausência de circularidade, de linearidade na circulação das obras, muitas vezes é o que caracteriza essa riqueza, né, que a gente encontra. Eu não vou falar muito sobre isso, né, sobre o Próclo, por exemplo, que eu vou mencionar aqui agora, mas é bastante interessante o caso da obra do Próclo, né? O Próclo é um neoplatônico também que escreve uma obra que se chama Elementos de Teologia, né? Teologia Elementa. É talvez o registro mais famoso, né? E essa obra circulou entre os árabes e circulou entre os cristãos. Só que entre os árabes ela circulou com o seguinte nome: A Explicação de Aristóteles sobre o Puro Bem. Olha a insistência, né, em pegar temas neoplatônicos, temas de natureza transcendente, e colocar na mão do Aristóteles, né? A obra do Próclo vira
Explicação de Aristóteles sobre o puro bem, né? Ou o discurso sobre o puro bem, que é o mais famoso, né? E aí o que acontece? Essa obra, né, que é o Próclo traduzido para o árabe, circula entre os árabes e vai parar lá pela Península Ibérica na mão dos cristãos e é traduzida pelos cristãos com outro título. Ela passa a se chamar o Livro das Causas, né? Ou Liber de Causas, né? Na tradução do Cremona, né? De Gerardo de Cremona. E, por exemplo, muito tempo depois é que o Tomás de Aquino vai se dar conta de que uma obra está presente na outra, né? Vai dizer, né? O próprio Tomás é quem diz. Há elementos da obra do Próclo no Livro das Causas. Provavelmente o árabe que escreveu o Livro das Causas teria lido a obra do Próclo. Mas não é uma simples leitura, é uma paráfrase mesmo, literalmente. Só que aí vocês imaginem o seguinte: uma obra que estava em grego foi traduzida para o árabe, depois foi traduzida para o latim, né? E aí vocês imaginam a distorção que isso ocorre, né? Que faz com que isso aconteça, né? Ou seja, você tem uma distorção de conceitos e muitas vezes da introdução de elementos terceiros ali que fazem com que quando o Livro das Causas chega na mão do Tomás de Aquino, ele já é muito diferente em diversos aspectos dos elementos de teologia do Próclo que deram origem ao próprio Livro das Causas, né? Só para a gente ver que é interessante como é que essas obras circulam, né, para chegar na mão dos autores que a gente diz que sofrem as influências, né? Um sofre a influência do outro, mas como que se dá essa influência, né? Exatamente por essa transmissão meio esquisita, né? Que faz com que os textos circulem e cheguem nas mãos dos autores por maneiras muitas vezes muito estranhas, né? Enfim. Então, gente, eu particularmente, né, estou falando já sobre esse encontro curioso de tradições, nesse caso, né, em particular. Eu falo sobre como uma paráfrase, né, da obra do Plotino, das Enéidas do Plotino, né, um autor do século III, ali, neoplatônico, né, talvez o mais famoso dessa escola neoplatônica, né, que a gente chama de neoplatônica, embora eles mesmos se denominassem simplesmente platônicos, né? Eles não se chamam de neoplatônicos. Essa divisão, ela é uma divisão do final do século XIX e do início do século XX, né? Neoplatônicos, médio-platônicos, isso não existia lá na antiguidade, né? Ou seja, o Plotino se considerava um platônico, né? Da escola platônica. Então, essa escola, né, que veio a ser conhecida por nós como neoplatonismo, os autores dessa escola circulam bastante entre os autores da história da filosofia ocidental, mas muitos deles sequer se dão conta de que estão lendo esses autores exatamente por esse estatuto das paráfrases, né? Ou seja, as obras mudam de nome, muitas vezes elas vão, né, nesses casos em particular, vão para o nome do Aristóteles como autor, né? O autor, o Aristóteles, ou, né, pseudo-Aristóteles, como passa a ser chamado por nós, vai receber a autoria de diversas obras desse período, né? Que só muito depois a gente conseguiu reconhecer como sendo, de fato, constituída por autores desse período lá da Antiguidade Tardia. Essa obra, em particular, né, a Teologia de Aristóteles, ela teve a sua autoria atribuída ao Aristóteles e, muito provavelmente, ela influenciou na elaboração de um esquema argumentativo que, aparentemente, né, ou seja, há teses contrárias a isso, visava utilizar essa herança grega, recebida ali pelos árabes em torno do século VII, né, em questões que eram inerentes ao contexto da disputa intelectual do Islã, que acabava de nascer, né? Então, vocês imaginem o seguinte: o Islã, né, é uma religião que surge aproximadamente no século VII do nosso calendário, né? Ele surge ali no século VII, e ele está, por assim dizer, espremido, né, na sua influência, de um lado por Bizâncio, né, cristão, e do outro lado pelos persas, né, que são zoroastristas, difícil falar, trava-línguas isso, né, mas seguidores ali da religião de Zoroastro.
né? Então, isso, né, gera uma espécie de disputa intelectual que faz com que os campos públicos, né, de debate, eles se tornem bastante intensos, no sentido de que elementos científicos, entre aspas, filosóficos, podem muito bem fazer com que essa balança vire, vamos dizer assim, né? Então, há uma tese ou há um conjunto de teses que diz que a primeira motivação para que esses autores do contexto islâmico introduzissem a filosofia grega no seu pensamento se deve ao fato de que eles queriam constituir um expediente conceitual mais poderoso para combater, sobretudo, essas ameaças, né, de outras religiões que estavam ali no horizonte da discussão, né? Eu digo isso porque, inicialmente, né, o uso, sobretudo do Aristóteles, não foi de obras como a Metafísica, não foi de obras como De Anima, ou de obras que pudessem, embora essas obras ganhassem uma centralidade posterior, né, mas o primeiro uso foi exatamente do órgão, né, das obras que funcionam como chaves para um aprimoramento de combate retórico, né, de análise do discurso, de elementos que pudessem fortalecer o combate argumentativo, por assim dizer, né? Tanto que, posteriormente, quando começa a acontecer uma aderência maior da filosofia antiga grega no pensamento muçulmano, alguns autores, alguns pensadores do período começam a rejeitar a filosofia grega, né, e dizendo exatamente o seguinte: tá, tudo bem a gente usar o que eles ensinam em lógica e em retórica, mas a gente não pode ficar usando o que eles ensinam lá, por exemplo, na ontologia, porque isso vai contra o nosso dogma, né, vamos dizer assim, os nossos dogmas, né? Então, existe uma aceitação parcial do que os autores da antiguidade teriam a oferecer, sobretudo Aristóteles, né? Ok, usar a lógica e a retórica do Aristóteles, porque isso é muito útil para afinar o discurso, afinar as análises, né, de texto, etc. Mas eu não posso usar a metafísica, eu não posso usar o De Anima, porque isso poderia, em certa medida, me levar a cometer algum tipo de desvio religioso, né? Então, não há exatamente um consenso sobre a aderência da filosofia grega dentro do pensamento muçulmano desse período, né? Alguns autores, por exemplo, como o Aristóteles, desculpa, o Averroes, vão ser condenados, né, no seu próprio contexto religioso ali por manifestarem defesas muito abertas da filosofia, né, da filosofia de Aristóteles, e que vão ser vistas como questões problemáticas no contexto religioso, né? Porque vão ser tratadas como desvios, né? A palavra pecado no Islã, ela adquire um sentido de desvio, né? Muito maior do que o pecado cristão, né? Ou seja, o desvio, né? A falha que você comete, né? Quando você lê errado, você se joga numa direção que o texto não está indicando, né? O Averroes supostamente teria cometido um desvio muito grave nesse sentido, teria sido condenado exatamente porque abusou da filosofia antiga, né? E nesse sentido se desviou, né? Interpretativamente. Então, mais especificamente, né? Ou seja, nós tratamos aqui da teologia de Aristóteles, que é uma paráfrase das Enéidas, do Plotino, que circulou, né, muito nesse período. Uma das obras, por exemplo, que foi diretamente influenciada pela filosofia de Aristóteles, pela teologia de Aristóteles, é uma obra do que é chamado o primeiro filósofo árabe, né, que é o Al-Kindi. Ele escreve uma obra que se chama Filosofia Primeira, que é um comentário, né, que mistura bastante ali a obra do Aristóteles com essa presença neoplatônica, né? Discute temas que estão diretamente implicados na teologia de Aristóteles, né? E é o que a gente tem de registro escrito
como sendo o primeiro uso por parte de um muçulmano da filosofia grega como tentativa de resolver um problema de natureza teológica, de natureza metafísica, de natureza ontológica, né? Ou seja, está tudo meio misturado ali no Al-Kindi, né? Ele analisa, por exemplo, coisas que são muito caras ali, que a gente pode enxergar, por exemplo, no livro 12 da Metafísica do Aristóteles, a gente pode enxergar isso no Teteto do Platão, a gente pode enxergar isso no Parmênides do Platão, né? Estou citando, né, o Diálogos do Platão. O Parmênides é um diálogo do Platão, o Timeu, né, e o Teteto, sobretudo naquelas discussões ali em que o estatuto da unidade, né, a unidade e a multiplicidade sendo colocadas em perspectiva, né, isso tudo está sendo colocado pelo Al-Kindi, né, de uma maneira a levar essa relação entre o uno e o múltiplo, fazendo com que isso funcione como uma prova da existência de Deus, né? Ou seja, ele embute nisso aí uma expectativa teológica de que isso seja um discurso científico, técnico, que mostre, entre outras coisas, que quando se fala da relação entre unidade e multiplicidade, nós estamos falando do estatuto dessa causa primeira, desse primeiro motor, né? Que ele vai diretamente associar com Deus, né? Com esse princípio causador de todas as coisas, etc., e vai aproximar isso de uma linguagem teológica. A primeira vez que isso é feito lá entre os muçulmanos é com o Al-Kindi, né? Nessa obra, a Filosofia Primeira. Essa obra, contudo, ela é inacabada, a gente não conhece mais do que a primeira parte dela, né? A Filosofia Primeira, mas a gente consegue ver lá o suficiente para entender o que o Al-Kindi está tentando fazer, que é exatamente isso, né? O de juntar um discurso técnico da filosofia antiga, né? Que fala sobre a realidade das coisas, a causalidade que envolve ali a natureza das coisas, com, né, uma espécie de prova da existência de Deus que ele está tentando fazer por uma via que não seja, né, diretamente a via da escritura. Né? Isso vira um problema posteriormente, exatamente pelo fato de não usar a escritura para provar a existência de Deus. Né? Há quem diga que isso é legítimo e há quem diga que isso não é legítimo. Né? Só para ilustrar a dificuldade, né, que acontece aí no período. E, bom, esses desencontros, né, se dão, como eu disse, em larga medida, porque a obra do Aristóteles ela parece não ter sido suficiente para resolver demandas conceituais, por exemplo, que envolvam questões relacionadas a um Deus criador, a uma unicidade divina, a uma subsistência da alma após a morte do corpo, né, entre outros problemas que são patentes aí dessas religiões monoteístas do período, né, tanto o cristianismo quanto o Islã, principalmente. Né? Então, essas iniciativas textuais, né, elas acabam sendo, como diz a Cristina d'Ancona, elas acabam sendo fabricadas, né, em virtude de uma tentativa de completar o Aristóteles. Né? Ou seja, o Aristóteles é um grande autor, mas, ao mesmo tempo, ele representa grandes lacunas dentro da tentativa de estabelecer uma sistemática. Né? Então, esse tipo de fabricação, como diz ela, né, que é a teologia de Aristóteles, é, na verdade, a tentativa de preencher uma lacuna, né, de ocupar, tentar fazer com que aquele espaço vazio na estante seja ocupado por uma obra. Né? Ou seja, aquilo que o Aristóteles não resolve num primeiro momento, né, esse tipo de obra fabricada acabaria completando o trabalho, por assim dizer. Particularmente, né, a teologia de Aristóteles ela é uma paráfrase das Enéidas, em particular das Enéidas 4, 5 e 6. Né? São os três principais tratados das Enéidas que falam sobre o cosmos, né, por assim dizer. Então, a paráfrase pega exatamente esses três livros, né? O 4, o 5 e o 6. Então, né,
como eu disse, vale destacar que esse não é o único caso, né, em que isso acontece, né? Ou seja, o caso do Próclo também é bastante curioso, como eu mencionei no início da minha fala, né? Ou seja, que existia ali uma tentativa de preencher uma lacuna, né? Que teria sido supostamente deixada pelo Aristóteles, e que isso faria com que esse impulso de fabricação fosse dado, né? Ou seja, essa criação dessa falsa atribuição fosse algo até corriqueiro, né? Que acontecia ali no período. A gente sabe de mais ocasiões em que isso acontece, né? Ou seja, o Plotino, né? Existe até uma seção das obras completas do Plotino que é chamada de Plotiniana Arábica, né? Que é exatamente dedicada a colocar ali essas fabricações, né? Ou seja, a teologia de Aristóteles está lá. Existem outras obras, por exemplo, que uma se chama A Carta sobre a Ciência Divina, uma outra que se chama Os Ditos do Sábio Grego, né? Todas elas são paráfrases, né? Fabricadas ali a partir das Enéidas do Plotino, né? Então, existe na publicação das obras completas do Plotino uma seção exatamente dedicada a essas obras que finalmente a gente sabe que são paráfrases do Plotino, mas que são fabricações ali, muitas vezes, tornadas anônimas ou, né, que recebem ali uma alcunha de terem sido escritas, né, pelo Aristóteles. Então, assim, o caso, né, da teologia de Aristóteles, ele é bastante curioso, porque ele tem muitos elementos que indicam, por exemplo, um caráter tendencioso da obra. Nesse sentido, a gente pode dizer que esse caráter tendencioso ele pode ser classificado a partir do seguinte: essa obra indica, né, coisas que o Plotino não poderia saber, que são questões inerentes ao contexto do Islã, né? Nem o Plotino, muito menos o Aristóteles, né, que recebe a alcunha de seu autor, não teriam como saber isso, né? Não teriam como saber, conhecer questões do mundo muçulmano. E esse recorte, né, embora ele tenha sido circunscrito ali às Enéidas do Plotino, é muito provável que ele tenha sido construído ali no interior do círculo intelectual no qual o Alquinde, que eu já mencionei, né, estaria inserido, né? Provavelmente, esse texto foi constituído no século IX, exatamente ali em Bagdá, onde o Alquinde tinha um círculo intelectual acontecendo ao redor dele, né? Um círculo intelectual de tradução e de leitura dessas obras, né? da filosofia antiga. E muito provavelmente esse texto teria sido traduzido lá e ter sido, em larga medida, adulterado no interior desse contexto, né? O Alquinde ele é mencionado na própria obra como sendo o revisor, né? Ele fez uma revisão, teria feito uma revisão da teologia de Aristóteles. E a indicação, né, do Aristóteles como autor, que é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente sabe que imediatamente o Aristóteles é o autor mais considerado aí entre os pensadores do período, mas não existe no Plotino nenhum impedimento imediato que fizesse com que ele fosse rejeitado por esses autores ao ponto de ter que adulterar o nome dele, né? Que se a gente pudesse, né, dizer, por exemplo, que o Plotino ou o platonismo, de uma forma geral, fosse uma obra que fosse um pensamento a ser rejeitado pelos pensadores da filosofia árabe, a gente até entenderia essa presença adulterada desses autores, né? E por que não, né, colocar o nome do Aristóteles ali, né, para salvaguardar a presença dessas obras, ainda que por meio de uma falsificação. Mas o Plotino ele não experimenta esse tipo de animosidade, né? Então a gente se pergunta por que o Aristóteles, né? Embora a gente saiba que o Aristóteles goze de grande notoriedade, né, dentro do período.
Então, assim, em primeiro lugar, o fato de que esse conteúdo ele possa ter, né, a tarefa de ser uma espécie de complemento do pensamento de Aristóteles, né, porque ele apresenta essa análise que o próprio Aristóteles não faz. Em segundo lugar, a gente também pode pensar que se trata, né, e aí a questão mais óbvia, né, que é um equívoco cometido pelo copista, né, ou por alguém ali envolvido na distribuição da obra, por assim dizer. Né? Então, assim, é muito diretamente relacionado ao primeiro fato, né? Ou seja, o fato de que essa fabricação parece ter sido intencional, né? É que a gente tem que considerar que esse uso, né, tenha algum tipo de especificidade, por exemplo, no interior do pensamento desenvolvido entre os árabes. Né? Então, assim, por exemplo, a hipótese apontada pelo Dimitri Gutas, né, no livro dele sobre Al-Kindi, é de que o pensamento grego tenha sido, nesse caso, utilizado com finalidades políticas, por exemplo. Né? Teria sido apresentado como uma alternativa conceitual para outras tradições intelectuais, né? Não muçulmanas, por exemplo. Né? E que, em particular, né, o califado abássida, que é um regime político religioso que incentiva bastante essa expansão intelectual, financia mesmo a obtenção de registros escritos, de manuscritos, financia essas escolas intelectuais que vão florescer no período, né? Ou seja, a Casa da Sabedoria é um grande exemplo de escola árabe, né? Que possui uma estrutura muito semelhante à de uma universidade, né? Uma madraça, né? Em que esse movimento de tradução das obras antigas para o árabe, né, vai acontecer muito em função desse estímulo do califado abássida, né? E que é um projeto político também, né, entre outras coisas. Então, esse califado ele parecia compreender, né, que um movimento de apropriação das diversas culturas, né, permitiria um fortalecimento da sua própria continuidade, né, da sua própria dinastia, por assim dizer. Essa hipótese ela parece bastante relevante se a gente considera que o ambiente no qual o Islã está se desenvolvendo ele é multicultural, né? Ou seja, existe ali uma pluralidade de culturas, né? de religiões, de seitas, de pensamentos, né? Com os quais o Islã está, em alguma medida, concorrendo. Né? A opção pela tradição grega, né? Ela pode ter sido orientada pelo fato de que as obras do Platão, do Aristóteles, do Plotino, elas não representam, num primeiro momento, uma ameaça de natureza religiosa. Né? Enquanto, né, movimentos que eu já citei, como o masdeísmo, né, zoroastrismo, eles realçam aspectos religiosos que seriam contundentes, né, e ao Islã, além de serem mais antigos e mais tradicionais, né? E certamente representariam ameaças de ordem religiosa. Bom, embora muitos já tenham considerado ali a própria filosofia grega como uma ameaça, né? Essa natureza estritamente científica, né, que é tão exaltada, por exemplo, pelos leitores árabes, ela vai convenientemente se agregar melhor na constituição de um corpus, né, de elementos conceituais que pode servir, por exemplo, para colocar alguma luz em dificuldades que são encontradas na compreensão do texto sagrado. Né? Por exemplo, isso é o que o Al-Kindi faz num primeiro momento com a filosofia grega. Né? Além disso, né, há um certo esforço no sentido de estabelecer o pensamento grego como sendo constituído por uma continuidade, né, por uma unidade contínua entre os seus pensadores, né? E que também, obviamente, vem reforçar esse argumento, né, de que a filosofia grega constitui um bloco, né, que pode ser usado em associação à revelação muçulmana. Né? É como se a gente pudesse pensar em uma revelação progressiva, né? Ou seja, esses autores da filosofia antiga, né, todos, eles são sistematicamente contínuos porque eles representam uma continuidade do aumento da sabedoria pela humanidade, que teria como ápice, né? Aí entra né, brincando com isso,
entra o pulo do gato, né? Entraria a revelação muçulmana como sendo o ápice desse desenvolvimento, que teria começado lá na filosofia grega, né? E aí uma continuidade, né? Uma sistematicidade contínua que levaria ao ápice da religião muçulmana, né? Como se o Islã fosse, né, por assim dizer, o ápice de um desenvolvimento científico, né, que inicia-se, por exemplo, na antiguidade, né? Então, talvez a ideia de que o Aristóteles representasse um grande bloco, né, e por isso preencher as lacunas que estavam ali na obra dele, teriam essa função de mostrar, por exemplo, que aí sim, né, você liga a antiguidade com esses períodos, né, liga a antiguidade com o Islã, né, e tudo isso representa uma continuidade que faz com que, por exemplo, um estudioso, né, da ciência, da filosofia, não possa mais se privar de estudar o Islã, por assim dizer, né? Então, você não pode mais, por exemplo, abrir mão, né? Você lá no contexto histórico, lá no século VII, né, no século VIII, você não pode mais abrir mão da religião em nome de um conhecimento que a filosofia traria sozinho, né? A questão da dupla verdade, né? Ou seja, a religião leva para um conhecimento e a filosofia levaria para outro. Não, né? Por quê? Porque a filosofia representa uma continuidade ao conhecimento da religião, né? A religião sendo o ápice, né? A religião muçulmana sendo o ápice do conhecimento e a filosofia grega sendo um caminho para, né, se aproximar da compreensão desse conhecimento, né? Então, parece muito claro, né? Eu gosto muito dessa tese. Me parece muito claro que isso representa ali uma tendência de leitura, né? E é muito patente observar isso nos autores, né? A obra, por exemplo, do Averroes, que está bem preservada ali em diversos aspectos, ela é um projeto político, né? Existe um projeto político ali sendo constituído na obra, né? Diversos textos do Averroes são textos que indicam muito claramente uma tônica social, né? De como devem ser estruturados os elementos constituintes ali de uma sociedade muçulmana, né? Qual é o papel da filosofia nisso? Quem deve ler o texto, quem não deve, né? Ou seja, tem uma regulação ali muito claramente sendo indicada, né, para o uso que se faz da filosofia, né? Então, me parece que essa tese do uso da filosofia grega como um projeto político, contextual, pode ser bastante reforçada por alguns autores, particularmente o Averroes, nesse caso, né? Então, é possível, por exemplo, observar que o que nós podemos chamar de um movimento de aclimatação, né, da obra vai ser feito junto, né, da teologia de Aristóteles, vai ser feito junto ali à sua tradição, a sua tradução, desculpa, exatamente porque existe na obra uma insistência na manutenção de uma única verdade filosófica, né, que teria sido colocada em vistas, né, de pensar ali diversas situações contextuais, né? Ou seja, fazendo com que estrategicamente o pensamento da antiguidade seja utilizado como uma justificativa universal para uma finalidade específica, que é a resolução de problemas dentro da religião muçulmana, né? Então, assim, apropriações da teoria da alma do Plotino, em particular, né, em associação ao De Anima do Aristóteles, que são situações comuns dos autores do período, né, vão expandir bastante a problemática dessa obra, né, e que vão fazer com que a sua aclimatação, por assim dizer, né, a sua inserção conceitual no horizonte ali das discussões seja bastante positivo. Destaque para isso, né, o Averroes, lá no século XII, muito distante disso aqui, né, nós estamos aqui no século VIII, século VII, século VIII, o Averroes, lá no século XII, ele vai se recusar a escrever sobre a teologia de Aristóteles, porque ele vai reconhecer que não é, né? Ele vai dizer, olha, essa obra não é do Aristóteles, né? Eu não vou falar sobre ela,
Durante muito tempo se falou que, né, e ainda se diz isso, né, isso tem seu valor, né, que o Averroes não teria comentado a teologia de Aristóteles pela fidelidade, né, que ele teria ao pensamento do Aristóteles e por uma rejeição desse neoplatonismo, né? A verdade é que esse neoplatonismo ele entra no pensamento do Averroes ainda que pela porta dos fundos, né, por assim dizer. Há diversos elementos no pensamento do Averroes que corroboram, né, a presença de um neoplatonismo ali e que provavelmente ele, embora ele possa ter recusado diretamente ou frontalmente, né, a análise da teologia de Aristóteles, ele acaba recebendo a influência disso, né, por outros autores que ele lê, né? Sobretudo a herança, né, do seu próprio contexto, o Avicena, o Alfarabi, né, que são leitores da teologia do Aristóteles, né, que vão ler a obra, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, né, esse neoplatonismo, que em grande parte teria sido diretamente rejeitado pelo Averroes, está presente na obra do Averroes, né, de alguma forma, né? Então, gente, dando um pulo já mais para o interior da questão, né, para o interior da obra, né, até para eu ganhar tempo aqui, que eu já usei demais o meu tempo, a teologia de Aristóteles, basicamente, ela se ocupa, em grande parte, né, diversos capítulos ali, se ocupam a tratar de aspectos da relação entre corpo e alma, né? E aí aí que a gente junta, né, a gente mostra, observa com muita clareza a junção entre essa perspectiva aristotélica com uma perspectiva que é mais orientada para o pensamento do Plotino, né? Ou seja, ao pensar em caráter hilemórfico, né? Ou seja, uma estrutura composta da realidade, ou seja, onde eu tenho a natureza constituída de seres, de entes, né? Que são compostos de matéria e forma, de corpo e alma, né? Conforme a orientação aristotélica, mas que essa composição ela pode ser rompida, né? Ou pode ser suavizada por uma perspectiva de transcendência que se concentra na alma, né? No fato de que a alma, embora ligada ao corpo num primeiro momento, pode ser separável, né, desse corpo e que permaneceria, né? O mais importante é que ela permaneça após a morte desse corpo, né? Isso porque no Aristóteles não existe qualquer argumento que indique, né, que o Aristóteles conceberia uma existência para além da morte do corpo, né? O que a gente, o Aristóteles não fala disso, mas o que a gente vê no pensamento do Aristóteles, sobretudo ali no De Anima, né, que o que está em jogo é a existência natural, composta, o agora, por assim dizer, né? A existência helemórfica constituída de matéria e forma, alma e corpo, né? E não entra em discussão o que acontece com o indivíduo depois que esse composto se dissolve, né? Ou seja, ele se desfaz, ele morre, né? Então, nesse sentido, o argumento forte da teologia de Aristóteles é exatamente no sentido de unir ou de tentar aproximar o hilemorfismo do Aristóteles, né, o fato de que as coisas são compostas de corpo e alma, com um elemento transcendente que pensa o porvir, né? Ou seja, o que resta de mim depois que o meu corpo morre? A minha alma permanece, né? Então, existe ali uma certa tentativa de aproximar algo que, a princípio, não se harmoniza, por assim dizer, né? Então, a questão é essa, né? Os termos que o Aristóteles, por exemplo, situa a questão no seu De Anima, vão enfatizar, por exemplo, uma relação intrínseca entre corpo e alma. E situando, por exemplo, a alma como aspecto formal essencial, né? E mais precisamente, eu cito o Aristóteles, né, como o primeiro ato de um corpo natural que possui vida, impotência, né?
Um corpo natural que possui vida em potência e é animado por esse primeiro ato, né, que é a alma. O primeiro problema, nesse caso, parece residir no fato de que não há no Aristóteles, como eu disse, um argumento que justifica a possibilidade de separação entre alma e corpo, ou não, pelo menos, pensando na subsistência da alma em relação ao corpo, né? A única separação que poderia ser dita aqui a partir do de ânima diria respeito àquela separação do intelecto lá, que é famosa, né, que é uma discussão muito grande, mas que pensa diretamente essa separação como um expediente muito mais de finalidade, de função, do que de uma separação substancial, né, propriamente dita. No entanto, né, o caso aqui não aparenta ser o problema do intelecto, né, parece implicar em outras coisas, em compreender o estatuto da alma, né, em outro contexto, né? Por exemplo, isso vai gerar problema lá nos autores cristãos, sobretudo no Tomás de Aquino, né? Mas o Plotino, a teologia de Aristóteles parece estar muito mais preocupada na manutenção, sim, da permanência dessa alma após o corpo, né? Após a vida no corpo, por assim dizer. Então, por exemplo, para o Plotino, né, não para a teologia de Aristóteles, mas para o Plotino, a alma não pode ser concebida como inseparável do corpo, já que existe por si mesma uma ligação com o corpo que constitui, na verdade, a introdução, né, em si, ou seja, na própria alma, de limitações que seriam oriundas do contato com a matéria, né? Então, não teria como conceber a alma, já no próprio Plotino, como sendo separada do corpo, né? E eu cito aqui a Enéida 1, né? Plotino diz: então a matéria é causa tanto da fraqueza quanto da maldade para a alma. Então ela é má antes, né, a matéria, e o primeiro mal. Pois se a mesma alma gerou a matéria, tendo sofrido, né, e se comunicou com ela e se tornou má, a matéria é a causa por estar presente, né? Por isso não aconteceria a alma, não estando presente a matéria, tendo tomado geração da matéria, né? Ou seja, para o Plotino, a causa do mal, né, no horizonte da existência humana é a própria matéria, né? A simples matéria. Por exemplo, para Aristóteles, a relação entre corpo e alma não é associada à introdução de tais problemas de ordem teleológica, né? Isso poderia fazer, em certa medida, que tal forma de junção essencial entre corpo e alma se tornasse um problema, ou se torne um problema para qualquer tentativa de interpretação que mantenha esse foco na possibilidade de transcendência para algum dos elementos relacionados ao composto, né? Em outras palavras, por exemplo, o problema consistirá em legitimar a subsistência da alma como garantia de um poder, de um porvir individualizado, né? De uma vida futura livre de amarras corpóreas. Nesse sentido, também é possível apontar que a teologia de Aristóteles ela acompanharia essa crítica do Plotino à noção, né, supramencionada de alma aristotélica. Diz aqui, né, cito aqui a teologia de Aristóteles, né, para que a teologia corrobora a crítica que o Plotino faz a essa noção de alma do Aristóteles. A alma, eu cito, a alma não é também como uma forma na matéria, porque a forma não é separável da matéria, a não ser através da corrupção. E a alma não está no corpo desse modo, mas separa-se do corpo sem corrupção. Além disso, a matéria existe antes da forma, mas o corpo não existe antes da alma, porque é a alma que coloca a forma na matéria, uma vez que é ela que informa a matéria e é ela que incorpora a matéria. E se é a alma que informa e incorpora a matéria, é impossível que esteja no corpo como uma forma na matéria, porque a causa não está no efeito como a coisa predicada. De outro modo, a causa seria uma afecção do efeito, o que é extremamente absurdo, né? O trecho citado indica, por exemplo, uma tentativa de ruptura com a noção de alma e corpo sendo inseparáveis. A crítica do Plotino, acompanhada pela teologia de Aristóteles, apontaria para um distanciamento originário entre corpo e alma,
criando certa turbulência no caráter essencial dessa relação, embora não suspenda essa relação. Tá? E eu cito mais uma vez Plotino um trechinho, né? Portanto, não por ser forma de algo, a alma, né, ela tem o ser, mas não é porque ela é forma de algo que ela tem o ser, né? Mas é a essência, porque ela, ao tomar o ser, ela não se funde ao corpo, né? Ela é a essência antes desse vir a ser, né? E o vivente, né, que está no corpo, ele não é vivente pelo corpo, ele é vivente pela alma. A alma já contém isso, né, que é a vida, antes mesmo de estar presente ao corpo. Né? Por isso ela pode se separar do corpo, por assim dizer. Né? Deixa eu ver meu tempo. Então, considerando essa separação, né, parece indicar, por exemplo, que o autor da teologia de Aristóteles, né, ele estaria, né, decidido a defender alguma posição particular, né? Ou seja, a posição dele seria puramente a posição do Plotino, ou seria puramente, ou seria não puramente, né, por assim dizer, a tentativa de misturar as duas posições, a do Aristóteles com a posição plotiniana. O fundamental, por exemplo, parece ser tentar compreender como se deu pois o Aristóteles, embora lá na Metafísica, né, no livro 12, no Decaelo, por exemplo, parece indicar uma realidade superior, né, mas ele não faz isso nesses moldes, né, da individualidade, considerando a vida futura, mas sim observando simplesmente o movimento das esferas celestes, o movimento de substâncias universais separadas, né, que não tem relação com a existência composta. Né? Então, as particularidades, por exemplo, que a obra do Plotino permitiram enxergar, como a subsistência da alma em relação à vida composta e a existência de uma realidade superior acessível, né, a essas almas, pareceriam tentar justificar essa legitimidade, né? Mas a pergunta é, como é que a teologia de Aristóteles, então, né, ainda assim acompanharia o pensamento do Aristóteles, né? Porque me parece ser muito claro, em alguns aspectos, que exista uma tentativa não de substituir o Aristóteles pelo Plotino, mas de tentar juntar, né? De tentar unir. Por quê? Porque isso parece indicar, por exemplo, que interessa manter, por um lado, né, ainda que pautado por certas restrições, uma concepção de alma que sustenta uma atualidade da vida composta, né, de matéria e forma, né, que sustente a existência no corpo, né, e, por outro lado, também tenta sustentar uma concepção de alma que considere o estado atual, né, a existência atual, como um estado transitório e menor em face a um estado pleno dessa alma quando ela estivesse separada do corpo, né? A concepção de homem, por exemplo, né, que estaria atrelada ao Aristóteles, ela poderia ser, em certa medida, vinculada à noção de homem do Plotino, considerando esses termos, por exemplo, de que a alma, embora a composição seja um estado real, né, ele é um estado menor e transitório, né? Ou seja, podemos sustentar tudo aquilo que o Aristóteles está dizendo em relação à natureza, desde que a gente considere que o Aristóteles está falando especificamente dessa situação atual, né? E que uma situação futura simplesmente não teria sido contemplada por ele, né? E aí sim a gente poderia inserir um Plotino como continuidade para isso, né? E ao explicar, por exemplo, essa emanação, né, do homem material a partir das hipóstases separadas, né, o intelecto e a alma, o Plotino indicaria uma composição apenas no nível mais baixo, no nível material, apenas deste homem constituído de matéria e forma. A alma compreendida como fonte de perfeição, ela não poderia ser comprometida por esse estado composto e poderia cumprir, por assim dizer, um seu itinerário ascendente, né, indo da matéria para fora da matéria. Né? Isso não está no Aristóteles, isso está no Plotino,
Isso está na Teologia de Aristóteles, né? O autor da Teologia também parece manter, né, sustentar a separação que é observada pelo Aristóteles lá no De Anima 3:5, né, no livro 3, capítulo 5, né? Quanto, né, isso Plotino também faz, né, que é separar a alma racional como elemento indivisível e livre de qualquer contaminação material. Também parece não encontrar problemas, por exemplo, em compreender que há um registro para essa composição, né? Ou seja, eu tenho uma parte, um homem que é constituído de matéria e forma e que vai ser corrompido por isso, e um outro mais essencial, que é constituído só de alma racional e que esse não vai ser corrompido, né? Esse modo, né, de associação, por exemplo, entre os dois autores, vai ser o que constitui, por assim dizer, as linhas gerais da teologia de Aristóteles, né, da obra Teologia de Aristóteles, e parece ter sido, por assim dizer, uma das grandes fortunas críticas do período, né, pois os ecos dessa leitura parecem ter alcançado até, como eu disse, o pensamento do Averroes, que declara, né, ainda que ele declare uma rejeição ao pensamento ao neoplatonismo, por supostamente defender aí uma integridade do pensamento do Aristóteles. Só para eu encerrar, gente, esse tipo de perspectiva que está sendo construída aqui, né, isso, mesmo que não tenha sido, né, num segundo momento, diretamente influenciado pela teologia do Aristóteles, né, essa tentativa de sistematizar a filosofia antiga como um bloco de coisas contínuas, isso vinga, né? Isso tem futuro, porque autores posteriores ao Alquinde, como Alfarabi, como Avicena, vão pensar a filosofia do Platão e do Aristóteles, né? Vão pensar o platonismo e o aristotelismo, que aí a gente não pode falar só de Platão e Aristóteles, mas de platonismo e aristotelismo, né? Vão pensar esses dois como continuidades e vão fazer esforços no sentido de tentar unir esses dois, né? Fazendo com que existisse ali uma continuidade, né, de pensamento. Isso tem tanto futuro, né, por assim dizer, que um dos argumentos mais importantes lá no Tomás de Aquino, no século XIII, né, um dos argumentos mais importantes da antropologia tomista, lá no século XIII, está na questão 75 da primeira parte da Suma de Teologia, né, do Tomás, e fala sobre a subsistência da alma depois da morte do corpo. A alma, ela estaria em contato com o corpo em função da sua relação de perfeição, ou seja, a alma é mais perfeita que o corpo, portanto, causa do corpo, né, da forma do corpo, e o corpo, né, uma vez destruído, não resultaria na destruição da alma, exatamente porque existe na alma uma parte, entre aspas, separada, né, que é a alma intelectiva ou a parte racional da alma, né, cuja separação tem origem, né, ali no livro 3, capítulo 5 do De Anima, por exemplo, né, e que vai sendo discutido aqui, né? Vocês podem ver que o argumento de que a alma racional é separada, né, guardadas as devidas diferenças, está presente no Aristóteles, está presente no Plotino, está presente na teologia do Aristóteles e vai ser usada ao longo da tradição dos leitores dessas obras e desses autores para justificar suas próprias separações, né? O argumento do Tomás de Aquino, por exemplo, lá no século XIII, é bastante semelhante a essa posição, né? Vai considerar o quê? Que, ok, existe um aspecto transitório da relação entre corpo e alma, né? O homem composto, né? O animal composto, que é feito de corpo e alma, ele é transitório, ele é real, mas ele é transitório, né? Porque o que é real mesmo, o que subsiste, né? É, na verdade, a alma racional, que guarda, né, ali a possibilidade da universalidade do conhecimento e guarda, de fato, o caráter essencial e perfeito da alma, né? Então, essa permaneceria, né? Então, é interessante, e aí para finalizar de verdade, e isso se afiniza muito, né, com questões de dogma, tanto do Islã quanto do cristianismo,
que é, bom, a gente vai pensar duas coisas. Uma, a necessidade do corpo, né? Ambas as religiões falam em ressurreição, né? Ressurreição não envolve só a alma, envolve o corpo, né? E ambas falam sobre vida eterna, né? Então, de alguma forma, a vida eterna tem que ser sustentada e, ao mesmo tempo, tem que ter corpo, né? Cada um desses autores vão arrumar outros argumentos, que não me cabe aqui envolver eles, né, para falar sobre uma corporeidade futura, né, numa vida futura, mas o fato é que é preciso, né, na teologia de Aristóteles, manter a relação corpo e alma de pé, porque o corpo é importante para a existência, né? E, ao mesmo tempo, é preciso usar um argumento platônico, né, plotiniano, transcendente, para justificar a permanência da alma quando não há corpo, né? Porque eu preciso justificar transitoriedade, de um lado, e unidade, continuidade, eternidade, de outro lado, né? Ou seja, juntando isso, né, num horizonte escatológico muito amplo, né, que atinge ali o seu cume em interpretações finalistas da existência, né? Apocalipse cristão, juízo final, fim dos tempos, coisas dessa natureza, né, que precisam ser, aqui, nesse caso, cientificamente, filosoficamente, se a gente preferir, sustentadas, né? Então, eu fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a fala do professor Arthur. Já temos aqui uma questão encaminhada no chat. Como temos feito, a gente vai dar uma preferência para aqueles que nos acompanham, seja aqui no Google Meet, seja através do YouTube. Depois passo para os professores, se quiserem fazer considerações ou questões, fiquem à vontade. Então, vou encaminhar aqui a questão da Yuli. Ela diz: perdoe-me caso já tenha sido respondido ao longo da fala, mas a corrupção que levaria à ruptura da ligação entre alma e corpo se referiria a quê? No contexto da religião, tanto o Islã quanto o judaísmo, o cristianismo, essa ideia de corrupção é o que guiaria o juízo final do indivíduo no pós-vida? A corrupção aqui, né, ela é um termo técnico para coisas muito corriqueiras, né, que acontecem com a gente, né? A corrupção que rompe a ligação entre o corpo e a alma, ela é simplesmente a doença, a velhice, né? Coisas que fazem com que, em algum momento, a gente morra, né? Qualquer uma dessas coisas representam, né, do ponto de vista técnico, né, razões pelas quais o corpo se corrompe, né, e que, portanto, rompe a ligação, né, com a alma. No contexto religioso, né, tanto, né, Islã, judaísmo, cristianismo, cada um desses movimentos religiosos vão ter estruturas muito específicas de como vão tratar a morte e a pós-vida, né? Ou seja, a vida futura, ela recebe interpretações muito diferentes em cada uma dessas religiões. A questão que está em jogo aqui é exatamente pensar no seguinte: no momento em que eu morrer, né, que o meu corpo se desligar da minha alma, né, eu tenho que garantir duas coisas: que a minha alma permaneça, né, de alguma forma, porque senão esse juízo final não acontece, esse julgamento depois da vida, ele não acontece, né? Se a gente considerar que não há como explicar, né, ou seja, a permanência e a continuidade da alma depois da morte do corpo, então essa ideia de uma teleologia, de uma vida futura, né, ela não é possível. Só que isso não é muito claro do ponto de vista filosófico, né? Isso não é muito claramente explicado nos próprios textos sagrados, né? Não do ponto de vista científico, filosófico, seja lá como a gente vai chamar, né? Então, o ponto é esse: a filosofia grega ela acaba entrando como como é que eu vou dizer, esse arcabouço conceitual que vai justificar, de um ponto de vista mais técnico, como é que isso acontece, né? Ou seja, em vista da separação entre corpo e alma, como é que é possível que isso permaneça, né?
defender ou negar isso, né, não vai estar diretamente atrelado ao corpo, não vai estar diretamente atrelado à relação entre alma e corpo, mas vai estar diretamente atrelado a simplesmente a um tipo de alma que só existe nos seres humanos. Não sei se eu respondi, se não ficou claro, pergunta de novo aí que a gente continua. Seu áudio está desligado, Bruno. Obrigado. Ela diz que sim, que está obrigada pela explicação, né? Vou encaminhar também a questão da Helena para você, Arthur, bem pontual, né? Ela quer saber se na teologia aristotélica podemos dizer que os corpos são animados por espíritos racionais. Cuidado com esse termo teologia aristotélica, viu? Não existe teologia aristotélica. Existe uma obra, né, que se chama Teologia de Aristóteles, né? Exatamente existe uma obra que se chama Teologia de Aristóteles, exatamente porque não tem uma teologia aristotélica, né? Então, cuidado com esse termo, né? Mas é o seguinte, né? Aqui nós estamos falando, né? Nós estamos falando do Aristóteles, nós estamos falando do Plotino, nós estamos falando da teologia de Aristóteles, né? Que é neoplatônica, mas não é Plotino, não é puramente neoplatônica, né? A orientação geral, né, que se segue disso, me parece estar implicada diretamente na noção de alma aristotélica, né? E aí, alma, né? A alma é um tipo de forma, né? Do mesmo jeito que a mesa e a cadeira e o livro, né? E qualquer outro objeto inanimado que você conhece, a caneta, né? Tem uma forma, né? Que diz aquilo que a coisa é. Os seres vivos também têm uma forma. Só que a forma dos seres vivos ela é diferente. Por quê? Porque ela cresce sozinha e se move sozinha, né? Diferentemente dos objetos inanimados, né? Por isso que a gente chama esse tipo de alma, esse tipo de forma de alma. E aí o seguinte, né? Eu tenho tipos de alma que representam funções específicas. Então, por exemplo, os corpos, eles podem ser animados simplesmente por almas vegetativas, como é o caso das plantas, no Aristóteles, por exemplo, né? Eu tenho corpos que podem ser animados por almas sensitivas, que são almas vegetativas e almas que têm sensações, como é o caso dos animais, por exemplo, né? E eu tenho um terceiro tipo, que é o mais completo, que é a alma racional, que contém a alma vegetativa, contém a alma sensitiva e contém a alma racional. Então, a alma racional é uma exclusividade dos seres humanos, né? Os demais seres vivos da natureza não seriam, para esses autores, constituídos de almas racionais, por assim dizer, né? Eles seriam animados por terem almas, mas eles seriam ou dotados de almas sensitivas ou dotados de almas vegetativas, só, né? Só os seres humanos teriam almas racionais. Muito obrigado, Arthur. Ela agradece aqui também. Então, pergunto ao professor Marcos se quer fazer algum comentário ao professor Henrique ou mesmo ao professor Arthur. Por favor, fiquem à vontade. Eu tenho umas questões para fazer para os colegas, mas eu acho que podemos abrir para o pessoal que quiser. Eu faço no final, não sei. Acho que podemos ir encaminhando, Marcos, enquanto o pessoal... Tá. Você não tinha uma, Bruno? Eu temo que a minha pergunta, endereçada a ambos, ocupe o resto do dia. Então eu vou confiar inicialmente no seu bom senso. Não, eu acho é que nós, né, temos as comunicações às 17 horas e precisamos cuidar disso, abrir as salas e tudo mais. Não, eu gostei muito das falas dos colegas, eu penso que elas dialogam, de fato, essa ideia da recepção, a ideia de uma... A mesa de ontem à noite, os dois colegas falaram muito da ruptura. E eu acho que hoje nós ouvimos um pouco da permanência. E isso me deixa muito contente, porque, de fato,
o tema foi muito bem escolhido, né? Quem deu a sugestão do tema por acaso, foi o Bruno, e ele fica muito orgulhoso disso, né? Ele se acha muito feliz com isso. Mas nós concordamos, é um bom tema, Bruno, concordamos com isso. E eu achei muito legal. E assim, o que eu queria perguntar é o seguinte. Ontem, eu estava pensando nisso, ouvindo os colegas, tivemos os queridos colegas, amigos aqui, Gabriele Cornelli e o professor Henrique Cairus, e eu fiquei pensando nessa permanência, ouvindo o Henrique falar, eu fiquei pensando nessa permanência de certos lugares comuns, de certos topoi na literatura, e de que modo essa permanência, essa é uma pergunta, Henrique, eu vou fazer aqui as perguntas para os dois, e aí, de que modo você pensa essa permanência para além da pura figura de expressão? O que eu estou querendo dizer? Eu tenho a impressão que nós utilizamos certos topoi, usamos certas figuras, certos lugares comuns no nosso discurso, no nosso discurso, agora eu estou falando como professor que dá aula numa faculdade de educação, então estou pensando no discurso da teoria da educação, mas nós podemos pensar na filosofia, Tugu, né? Na filosofia, ou no campo das ciências humanas, para ficar melhor, no campo das humanidades, das ditas humanidades. É como se nós pudéssemos ver essas figuras sendo reinterpretadas, mas continuando conosco, continuando conosco desde o momento em que vieram à luz pela primeira vez nessa tradição literária. Eu queria saber um pouco do Henrique também, do Arthur, se faz sentido isso. A impressão de que quando nós hoje, por exemplo, nos ocupamos do discurso acerca dos fins da educação, então você tem uma teoria acerca dos fins da educação, ou o discurso sobre a política, ou o discurso sobre a estética, de algum modo nós utilizamos dentro de um jogo de linguagem que se modifica claramente na história, obviamente, e o que o Arthur disse é muito importante, ou seja, não há um cânone que vem empacotadinho da antiguidade até nós e vai recebendo algumas contribuições, não é isso. Partes dele são abandonadas, outras incorporadas, recortadas, utilizadas, somadas, divididas. Mas o impressionante para mim é que parece que nós continuamos usando essas figuras nos nossos discursos. Aí voltando, então, quando falamos sobre os fins da educação, que na verdade é um discurso sobre a ética, continuamos a falar com termos gregos, termos latinos, não é? Falamos da cidadania, falamos da política, falamos da democracia, falamos de virtudes, usamos um vocabulário que me parece remeter a esse vocabulário que podemos chamar de, sei lá, de fundador, qualquer coisa assim. O que o Arthur fala sobre a teologia islâmica, né? Ou seja, também nela a filosofia é a serva da teologia, né? Filosofia, anquila filosofia, né? Filosofia anquila teologia, ou seja, é a serva da filosofia. Eu achei muito bacana essa ideia do cânone, né? A ideia de um cânone. Quando você fala desse cânone, eu nunca imaginei que o cânone fosse fechado, até porque é impossível. Ainda que você quisesse fazer isso, seria impossível. Ele é aberto, mas ele tem uma grande carga inercial, não é? É como se fosse um navio de cruzeiro que se move lentamente, mas por si move, né? Ainda se move. E aí também, se vocês quiserem, essa é uma pergunta também para os dois, essa tradição literária, aquilo que nós chamamos de tradição literária, aquilo que nós chamamos de esse conjunto de textos que se comunicam, se digladiam, será que a gente não pode chamar essa tradição literária de paráfrase? O Arthur usou essa ideia. Será que, na verdade, o que nós fazemos não é uma paráfrase, sempre paráfrases sobre textos que vieram antes de nós? Ou seja, trabalhamos sempre presos, por assim dizer,
ou envolvidos por um conjunto de textos que nos... Não queria usar esse termo, porque eu acho que é muito forte, mas que nos determinam quase. É como se nós estivéssemos... Eu não vejo Camões de fora, mas eu estou dentro de Camões, estou dentro de Platão, estou dentro dessa massa de textos que nos habitam e com os quais eu lido para entendê-los e para colaborar nessa tradição como paráfrase. Desculpem, eu não sei, eu certamente não fui muito claro, é que eu gostei muito das duas falas, fiquei acompanhando com muito interesse e talvez aqui no que eu tenha dito tenha aparecido um pouco essa animação que a fala dos colegas me provocou. Então, é isso. Se quiserem comentar... Marcos, não sei se posso intervir, penso que me estão a ouvir bem, eu não sei se percebi bem, eu acho que até mais do que uma pergunta, tu fizeste uma série de afirmações, efetivamente, e vamos lá ver se eu percebi. Se você concorda ou não, né? Se faz sentido. Okay. Ora bem, efetivamente, e eu cingi-me aqui às duas epopeias, três, Eneida e Lusíadas, mas, por exemplo, ninguém me ouviu falar aqui da Ilíada. Camões conheceria a Ilíada? Certamente que sim. Certamente que sim, tal como conhecia a Odisseia. A verdade é que eu também procurei ressaltar este ponto, que é o seguinte, nem todas as epopeias seguiram o modelo virgiliano e o modelo da Odisseia de Homero. Eu aflorei aqui muito brevemente algumas epopeias, quer as medievais, quer as próprias renascentistas, que saem completamente do cânon. Ou seja, se quisermos, aquelas epopeias que de uma forma sintética, cujas regras de uma forma sintética estão, por exemplo, na arte poética de Horácio, em que ele estabelece, por exemplo, a necessidade de haver um assunto absolutamente retumbante, por exemplo, que lhe permite, por exemplo, ao narrador iniciar a narração in medias res. Isto não acontece em todo o lado. A verdade é que há aqui imitação de imitação. Eu li aqui há tempos, agora não lembro do autor, mas quer dizer, nesta linha de sucessão, verdadeiramente original ali, temos Homero. A arte poética, o que Horácio diz na arte poética a propósito da Odisseia, toma como exemplo só Homero. Virgílio imita Homero e Camões imita os dois. A epopeia que eu conheço melhor, nem sequer, talvez os Lusíadas, mas logo a seguir aos Lusíadas, ou talvez também como os Lusíadas, é uma epopeia do século VI. Só para dar um exemplo e ser completamente, se quiser também, é uma epopeia do século VI, que eu traduzi mais de metade do latim, que é a História Apostólica de Arátor. Há um autor cristão que pega nos Atos dos Apóstolos, portanto, um texto fundamental, portanto, na expansão do cristianismo, e põe os Atos dos Apóstolos em versos. Isto é, o modelo é Virgílio, ele pega nas palavras de São Lucas, metrifica-as e modifica-as e por aí adiante. Ora bem, a História Apostólica de Arátor, que é uma epopeia bíblica, e há mais anterior a Arátor, ali naquele século IV, V, VI, por exemplo, Sedúlio, Prudêncio, o próprio Arátor, em que a epopeia é, sobretudo, aproveitada pela fama que tem. E sendo um género que goza de tamanha fama, aliás, a par da tragédia são certamente os dois géneros literários mais cimeiros, se quisermos, e aí a epopeia é aproveitada com fins de evangelização, simplesmente. Ou seja, é completamente diferente. Se formos à Janson de Roland, sei lá, as próprias epopeias do Renascimento, que são mais romances cavaleirescos, se aproximam até se calhar mais dos romances cavaleirescos, se calhar não temos o mesmo que Camões. A verdade, eu não o disse, e há muita coisa que me faltou aqui dizer. Há uma série de autores do final do século XV e sobretudo no século XVI portugueses que se queixam. Por exemplo, lembro-me aqui de João de Barros, Damião de Góis e outros assim. Portugal já chegou à Índia, já tem o Brasil, já tem um vasto império e não há quem cante convenientemente isto.
E precisou de chegar Camões, que escreve a sua epopeia. Isto é que é interessante. Por exemplo, alguns dos autores que eu referi há um bocado, por exemplo, Duarte Pacheco Pereira, que escreve no início do século XVI, quer dizer, estamos no esplendor do Império Manuelino, mas Camões escreve já numa fase decadente do Império. É de referir que os Lusíadas são publicados em 72, e em 1572, em 1580, Portugal perde a independência. E o Império Português, de alguma forma, fica sob a alçada do rei espanhol. Portanto, há uma grande... aquilo que eu falei da urgência da epopeia é muito sentida. Aliás, ainda no século XV, é sabido, e está documentado, que o rei Dom João II, anterior a Dom Manuel, ainda antes da chegada à Índia, ainda antes da descoberta do Brasil, o rei Dom João II entrou em conversações com um grande humanista italiano, Angelo Policiano, no sentido de Policiano, provavelmente em latim, porque ele escreveu em latim, fazer uma epopeia das descobertas portuguesas. Mas não chegaram, enfim, a acordo, não sei. E dizer uma coisa, Marcos, não estou virada. Não, continue, estou achando muito interessante. E tem que vir efetivamente Camões. Aquilo que eu estava a falar um bocadinho da imitação, das imitações, eu acho que efetivamente há um certo discurso épico. Se queres saber a minha opinião, e eu reconheço, por exemplo, há um bocadinho eu passei um PowerPoint sobre a tempestade, mas a descrição da tempestade, por exemplo, em Arator, que é uma epopeia na história apostólica, é muito semelhante à de Virgílio. Ainda por cima, em latim, ainda se aproxima mais de Virgílio do que Camões. A verdade é que é assim, eu não tenho a certeza, nem tenho a noção, sei que é algo muito abrangente da influência que tem Virgílio ao longo dos tempos, mas aliás, mas é certamente dos poetas mais imitados, mais conhecidos, enfim, ao longo da Idade Média e no próprio Renascimento. E não são só os Lusíadas, as Éclogas, as próprias geórgicas também têm grande influência. E por isso é que eu comecei com a parte inicial dos Lusíadas para dizer o seguinte: Camões não se importa de ser processado por plágio. O objetivo ao começar Armas e Barões é que arma virumque. Quer dizer, quem tivesse a escola primária na altura, entre aspas, a instrução primária, sabia que aquilo era Virgílio, sabia o que é que ele queria fazer. Aliás, alguns pontos eu aqui eu não estou em condições de afirmar isto rotundamente, mas por alguns PowerPoints que eu mostrei aqui, parece-me, desconfio, que Camões saberia algumas partes da Eneida de cor. Algumas partes de cor, pelo menos, quer dizer, ou tinha ao lado, quando estava a escrever, porque às vezes há uma, não é, quer dizer, começar como Virgílio é fácil, mas agora, a meio da epopeia, pôr-se a descrever um episódio qualquer e utilizar palavras de Virgílio, quer dizer, que as palavras estão no latim, que é praticamente transcrição para o português, mas isso, a atenção, e até chamava, se calhar, a atenção dos alunos, isso no Renascimento é sinal de grande erudição, de grande habilidade poética. Portanto não era só porque efetivamente não era só imitar os géneros clássicos, era imitar mesmo os autores clássicos. Portanto, estamos muito longe da ideia de plágio que temos hoje em dia, etc. Marcos, não sei se respondi minimamente, mas eu também pus para aqui. Muito bom, muito bom. Ok. Bom, eu acho bastante interessante, né, a sua fala, Marcos, porque me remonta a uma coisa que eu costumo repetir de vez em quando, né, com os alunos, às vezes em conversas mais informais, né? Eu costumo brincar com eles o seguinte, né, de que a ruminação de uma época
muitas vezes, por vezes, né, ela dá origem a uma nova época, né? Então, é muito interessante que a gente tenha, por exemplo, né, da miríade de coisas que é a antiguidade tardia, né, a gente consiga ter uma Idade Média, né, que não é só a antiguidade tardia, é algo mais, né, e que é algo que é facilmente desconectável, né, uma da outra, né, e particularmente no caso da Idade Média, a gente se assusta com o quanto de desconhecimento ainda existe em relação às coisas que estão ali dentro, que são fundamentais, né, que são extremamente importantes. Por exemplo, a filosofia árabe. Eu não sei como as pessoas estudaram Tomás de Aquino no século XX inteiro, sem saber direito quem eram esses autores que o Tomás de Aquino menciona o tempo todo, né? E bom, de fato, né, o Bruno está aqui tá aqui de prova, né? Ou seja, quando eu comecei a estudar Averroes na graduação, o que existia na biblioteca da nossa universidade era um verbete de um livro que tinha lá, que ocupava meia página. Era isso que existia de bibliografia. Então, e hoje, né, a gente observa o seguinte: livros têm a ousadia de dizer assim, a filosofia árabe é incontornável para compreender escolástico. Poxa, tem nem 30 anos que esses caras entraram na discussão, né? Então, o ponto né, eu acho, né, que um grande trabalho, e aí sim, né, o que você está dizendo, há um grande trabalho aqui que é simplesmente o de ruminar e repetir e transformar, mas continuar sendo a mesma coisa, né? De outras épocas, de outros períodos, de história dos conceitos, né? Que faz parte do jogo, mas que isso, né? Usando essa metáfora bem digestiva, faz parte dessa mastigação que é dela que nasce o novo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que isso a gente observa que historicamente, né, ou seja, o que vem acontecendo, né, tanto no período que eu estou mencionando, né, quanto em diversos períodos históricos, alguns mais claros, outros menos, né, a gente observa que é exatamente isso, né, ou seja, você tem um trabalho enorme de massa conceitual sendo ruminada, digerida, mobilizada, né? E que desse expediente grande, né, gigante de coisas antigas, entre aspas, velhas, né, que estão sendo mobilizadas, você tira uma pérola, né? E essa pérola é o novo, né? Nasce uma coisa nova ali, né? Isso eu acho bastante interessante, porque a gente não encontra, né? E por que novo, né? Porque o novo é isso, né? É o que se desconecta, né? Eu costumo brincar também com meus alunos, falar do Descartes que brota da terra, né? Porque durante muito tempo se estudou filosofia, né? E começava no Descartes, né? Porque a Idade Média não existia, né? A Idade Média era a Idade das Trevas, né? Então você tinha a antiguidade, muito bela, muito bonita, fundadora, pula, né? Um buraco escuro ali que chama Idade Média, você pula esse buraco e aí você invoca o Descartes, ele brota da Terra, né? Ou seja, e aí você ignora completamente toda a carga escolástica que está inserida ainda dentro do pensamento do Descartes, né? E segue, dá o braço a ele e vai para a modernidade, que é onde estão as luzes da razão, etc, etc e tal. Então você consegue. O que é o? Não estou dizendo que o Descartes não seja o novo. É possível fazer isso com o Descartes porque ele é o novo, né? Você pode dar o braço a ele e ignorar o que está atrás, porque veio uma coisa nova. Só que, bom, se a gente for olhar retrospectivamente, o Descartes é fruto do que veio antes, né? Ou seja, você tem todo um movimento de exaurir a Idade Média, até um ceticismo, até, né, um abandono dessa perspectiva escolástica, uma crítica dessa perspectiva escolástica, que ainda mexe, né? Porque eu adoro as meditações metafísicas, mas eu acho muito interessante que toda a revolução que é o código cartesiano termina no seguinte: bom, agora que nós já fizemos isso, o código, etc., o que nós vamos fazer? Vamos provar a existência de Deus, né? Tá. Então, assim, as raízes, a escolástica está ali, ela dá uma alfinetadinha, mas você pode muito bem dar o braço ao Descartes e ir embora, esquecer que existe Idade Média. Isso é o novo, né? É por isso que é novo, né?
Por isso que ele se descola da tradição. Então, o novo ele está nesse mar de coisas antigas que nós estamos fazendo, né? No momento em que a gente consegue dar o braço a ele e ir embora e deixar a montanha de coisas antigas para trás, é nesse momento que o novo aparece, né? Então, acho que é muito interessante pensar não só, né, nós enquanto historiadores do pensamento, né, tenhamos esse trabalho retrospectivo até de preservação disso, né, em alguma medida, mas de entender também que o nosso trabalho traz um novo, né? Traz uma novidade. Ele não é estéril no sentido de que nós somos um guardião do portal, né? A gente fica ali guardando as coisas velhas. Não, né? Há uma novidade a ser descoberta aí, né? Ela é pequena, porque é difícil chegar nessa novidade, né? Sim. Mas ela está aí, sim, né? Não, eu concordo plenamente. Primeiro, a ideia de o novo, ele surge a partir de algo que o antecede, ou seja, eu brinco um pouco dizendo, se eu abandonar toda a tradição poética, tudo o que eu possa carregar comigo de influência poética, porque eu não quero ser influenciado, e a partir daí escrever um poema, no máximo eu vou escrever Batatinha quando nasce. Eu não sei se Batatinha quando nasce tem essa em Portugal, Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. É isso, eu vou ficar no tati-bitati. Então, eu preciso dessa massa para me alçar em direção ao novo. Não, é isso, perfeitamente. Essa é a ideia. Muito bom. Obrigado. Os dois. Muito obrigado. Marcos, eu vou abortar a minha questão pela hora. A gente tem que, né, enfim, cuidar dos próximos passos do evento, mas você tem um aviso importante a dar, né? Sim, eu tenho um aviso importante, já ia esquecendo. Só um segundo. Vou apresentar, já está aqui. Apresentar, por favor. Eu só queria mostrar a vocês, eu sei que muitos que estão aqui já viram falar disso, me peço desculpas, mas falo especialmente aos colegas que estão aqui conosco. Foi lançado essa semana o livro que está aí apresentado pelo Bruno, que é o livro Experiência e Formação no Mundo Antigo. Este livro ele é resultado das reflexões nascidas da Semana de Estudos Clássicos do ano passado. Então, os colegas que ano passado participaram conosco foram chamados a elaborar um texto, uma contribuição para a publicação desse volume. Ele está disponível para download nesse endereço que o Bruno colocou aqui, que é o portal de livros abertos da USP, uma iniciativa da universidade muito interessante para a divulgação de forma aberta, de forma livre, da produção, uma parte da nossa produção acadêmica. E, desde já, eu convido os colegas, o Henrique, o Arthur, a, durante esse ano, elaborarem um texto. Vocês vão receber um e-mail nosso, convidando, explicando, mas elaborarem um texto para a composição do livro que esperamos seja lançado quando da realização da Semana de Estudos Clássicos do ano que vem. Então, fazemos isso já. Começamos na forma de papel, isso já em 2012, mas com essa possibilidade de publicarmos nesse formato, que dá uma capilaridade enorme à produção, nós optamos por ele. Então, era isso que eu queria dizer. E eu agradeço muito, muito mesmo a fala dos colegas. Ficamos muito gratos pela participação de vocês. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. Marcos, professor Henrique, muitíssimo obrigado. Encaminharei a minha questão depois por e-mail, ok? Vai, ok. Perfeitamente. Então, assim, chegamos ao fim da 7ª sessão de conferências da 16ª Semana de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Recebemos o professor da UFLA, Arthur Clique de Lima, e o professor Henrique Manso, da Universidade da Beira Interior, nos falando de Além-Mar. Foi uma sessão muito proveitosa. Convido a todos para que hoje à noite, às 19h30, horário de Brasília, acompanhem a última sessão de conferências, que terá a presença do professor Tiago Bittencourt, da Unipinhal, e do nosso querido professor Marcos Sidney Pagotto Eusébio, o membro fundador máximo do nosso grupo de estudos, que promove esse evento.
Não poderia deixar de fazer isso, Marcos. Desejo a todos, então, uma ótima tarde. Espero vê-los logo mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Abraço a Deus. Abraço.